Saudações e bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o pesquisador João Feijó. João Feijó, em breves palavras, o que é que gostava de destacar como marcos bastante importantes nestes 50 anos da independência nacional? Bom, o principal marco foi a independência em si, foi o facto dos moçambicanos poderem serem eles próprios a participar e a decidir o futuro do próprio país. Foi a constituição de um governo composto por moçambicanos que pudesse decidir os destinos do país a partir de Maputo, a constituição depois de um parlamento, de tribunais, no fundo de um Estado governado por moçambicanos, não é? A tentativa de criação de um Estado-nação foi um projeto muito interessante que ainda está em curso. Portanto, a questão da ideia de moçambicanidade foi, acho que é a partir da independência que muitos moçambicanos começam a circular mais fluentemente pelo país e a conviver entre si e, sobretudo nas zonas urbanas, a cultivarem esta ideia de moçambicanidade e de unidade nacional, porque até então as pessoas estavam muito limitadas na mobilidade, não havia essa ideia. Agora o projeto continua um desafio, o país continua economicamente pouco integrado, muitas zonas do país estão mais integradas nos países da região, nomeadamente na África do Sul, no Zimbábue, no Malawi, na Tanzânia, e não tanto no país. Portanto, aquilo que penso que foi a grande conquista foi isso. Houve grandes investimentos ao nível da saúde no pós-independência, que foram até reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde. Houve um esforço também de alargamento da escolaridade e de acabar com o analfabetismo, que também é de reconhecer, não obstante a qualidade do ensino ser, se calhar, o principal calcanhar daqueles que nós temos hoje em Moçambique, mas a esperança de vida aumentou, houve progressos, apesar do sistema de saúde continuar bastante precário, apesar de, em termos de atendimento, termos piorado bastante, apesar de, em termos de corrupção e de problemas organizacionais ao nível destes serviços públicos, termos piorado bastante, a verdade é que a esperança de vida também aumentou significativamente. Hoje já estamos perto dos 60 anos, aumentou cerca de 10, 15 anos, não tenho presente os números, mas isto demonstra que houve uma ligeira melhoria das condições de vida das populações, em resultado também da existência hoje de mais tecnologia médica, em resultado do progresso da ciência médica a nível mundial e de haverem hoje mais vacinas, não obstante a pandemia do HIV, não obstante problemas endémicos que continuam a existir relacionados com cólera, todos os anos temos surtos de cólera, com malárias e outras doenças que já podíamos ter erradicado porque temos problemas de saneamento, por exemplo, e de recolha de lixo. Há alguns indicadores que são positivos e que são esses aspectos que se calhar poderão ser os que mais podemos enaltecer. Não é? João Feijó considera que nestes 50 anos, hoje já se pode assumir que aqueles que se opuseram sempre à liberdade de Moçambique já estão conformados e o país está totalmente independente? Os que se opuseram à liberdade de Moçambique, portanto o regime colonial. Eu acho que sim, eu acho que isso é algo... Bom, em Portugal há um grupo de extrema-direita que hoje tem um assento parlamentar, que é o Chega, que é um partido mais saudosista, é um partido que continua a considerar legítima a presença portuguesa em África e continua até com discursos reivindicativos de indemnizações lá chamam de retornados, portanto as pessoas que viviam em Moçambique e que regressaram depois à então metrópole a seguir à independência
sem nada. Portanto, a questão das compensações. Mas eu creio que é um discurso populista que vai para um nicho de mercado muito identificado, que não é maioritário em Portugal. Eu creio que a maioria da população portuguesa nem sequer tem informação sobre o que se passa nas antigas colónias, não é? Reina um grande desconhecimento sobre a antiga África colonial portuguesa, e são muito ideias feitas, ideias dos antigos colonos que passam para os filhos, ideias muito idílicas, de que tudo estava bem, assentes na tal, chamava-se da missão civilizacional portuguesa, mas são ideias feitas que não correspondem à realidade e predomina a ignorância. Eu acho que em Portugal eles estão muito mais integrados na Europa e estão muito mais preocupados com os problemas deles do que propriamente em questões de recuperação do poder ultramarino que tinham, até porque o sistema educativo português ignora literalmente isso. Bom, enaltecem o que eles chamam de descobrimentos, enaltecem as questões heroicas dos navegadores portugueses, mas em relação à história contemporânea a coisa não é aprofundada. Então, eu acho que eles nem pensam muito em Moçambique, para ser sincero. O que terá justificado a emergência imediatamente a seguir a proclamação da independência de forças hostis que abrem espaço para a guerra dos 16 anos? Bom, é preciso ver o contexto da época. Havia um projeto de libertação da África Austral. Quando Moçambique se torna independente, a Frelimo quer continuar esse projeto, adotou uma atitude muito corajosa de prolongar a luta e de declarar guerra a dois países que estavam, com os quais dos quais Moçambique era profundamente dependente em termos económicos. Portanto, o corte de relações económicas com o Zimbábue teve um efeito... Na altura, Rodésia do Sul. Na altura, Rodésia do Sul. Já nem era Rodésia do Sul, era Rodésia, porque a Zâmbia já estava independente. Portanto, teve um efeito muito pesado e houve uma fatura muito elevada que foi paga por todas as populações que dependiam, lá está, das relações com a Rodésia na altura, não é? A mesma coisa no sul de Moçambique para com a África do Sul. Moçambique exportava, porque Moçambique era uma reserva de mão de obra que exportava para os países vizinhos e depois vivia muito das remessas e dos pagamentos a esses funcionários moçambicanos que trabalhavam nas minas da África do Sul, nas plantações da África do Sul ou do Zimbábue, ou da Rodésia na altura. Então, a diminuição drástica da contratação de trabalhadores moçambicanos para as minas da África do Sul, que baixou de 120 mil, se não estou em erro, em 75, quando atingiu o pico, para 40 mil no ano seguinte. Portanto, houve uma diminuição de 80 mil mineiros. 80 mil mineiros são 80 mil famílias, portanto isto representa 400 mil pessoas. Teve efeitos devastadores na economia a sul do Save, que vivia muito das remessas dos imigrantes. Então houve um impacto económico muito grande, que acelerou depois as migrações para as cidades, onde as populações já não tinham, onde assistia-se já a uma desindustrialização em resultado do desinvestimento e do êxodo de muitos portugueses. E então cria-se uma crise económica de desemprego que depois acaba naquela operação de produção. Portanto, há um impacto económico e depois há um impacto em termos político-militares, porque esses países da região começam a apoiar movimentos dissidentes ou ajudam a criar movimentos dissidentes armados que depois começam a destabilizar militarmente primeiro o centro de Moçambique e depois espalham-se pelo resto do país e na década de 80 já controlavam
todas as províncias controlavam ou desestabilizavam fortemente todas as províncias do país. Então foi um preço muito grande que se pagou para a libertação da África do Sul e para acabar o preço e para acabar o apartheid, e esse preço é pago até hoje pelos moçambicanos. E quando há estes ataques xenófobos na África do Sul, muitas vezes as pessoas não têm noção do preço que Moçambique pagou para ajudar a libertação do apartheid. É uma coisa que às vezes custa um bocadinho ver, esta incompreensão da história que se confunde depois com ingratidão, não é? Se esse preço valeu a pena, bom, isso podia-se discutir. Quer dizer, a liberdade é sempre um valor que eu prezo bastante e muitas vezes há gerações que têm que ser sacrificadas para depois esses bens maiores, mas ao mesmo tempo também é complicado agora passar essa mensagem àquelas pessoas que foram vítimas da guerra e vítimas das consequências económicas destas opções, que se calhar, visto hoje com outra perspectiva, num cenário internacional menos complexo, se calhar podemos pensar que podia-se ter arranjado soluções mais diplomáticas, mas na altura era diferente, né? Na altura estávamos em plena Guerra Fria, tínhamos estes blocos que persistiam e, portanto, havia este desafio de libertação da África Austral, da mesma forma que a Tanzânia apoiou a Frelimo. Frelimo agora tinha o dever de apoiar o ANC e o ZANU-PF. Mas pronto, é algo que nos podemos orgulhar, não é? E pagamos um preço caro, mas é algo que nos podemos orgulhar. Moçambique tinha condições para evitar a eclosão da Guerra dos 16 anos? Está, é essa questão que hoje é mais fácil a gente discutir. O que eu acho é que a Frelimo era um movimento militar com profundas desconfianças entre si, com assassinatos, com desaparecimentos de pessoas dentro da Frelimo durante a luta de libertação, e era um movimento com profundas tensões, não é? E a seguir à independência, sobretudo na sequência dos acontecimentos que houve aqui na capital durante a celebração dos acordos de Lusaka durante o 7 de setembro, o presidente Samora ficou muito desconfiado em relação às populações urbanas. E quando ele faz aquele percurso do Rovuma ao Maputo, ele vem muito ressentido e vem muito desconfiado em relação ao que ele chamava de atitudes reacionárias, atitudes retrógradas, atitudes conservadoras, racistas, colonialistas por parte da população maioritariamente urbana, branca, mas também assimilada, que tinha estado exposta à propaganda colonial. Então, quando a Frelimo entra a seguir à independência, a Frelimo age de uma forma muito brutal em relação a estas populações urbanas que não estavam assim tão habituadas a uma sociedade tão militarizada. Nós temos que ver que, a partir da década de 60, princípio de 70, as principais cidades de Moçambique, sobretudo aqui, na altura Lourenço Marques, era uma cidade muito cosmopolita, muito direcionada, sobretudo a zona aqui branca da cidade e populações também dos subúrbios, muito integrado já numa indústria de lazer, de liberalização de costumes. As pessoas divertiam-se, saíam à noite, tinham aqueles hábitos que a Frelimo veio chamar de burgueses. E a Frelimo vinha muito espartana, vinha muito militarizada, vinha muito conservadora, vinha muito inspirada por aqueles ideais ascéticos das missões, e então tudo ali era considerado herança colonial, quer dizer, sair à noite, ter uma saia um bocadinho mais curta, já poderia ser considerada prostituta. Houve uma das primeiras medidas ainda durante o governo de transição, foi recolher literalmente todas as moças que tivessem uma saia mais curta acima do joelho e recolhê-las e levá-las para a reeducação. Portanto, este tipo de atitudes de alguma forma feriu as populações urbanas que até estavam a apoiar a Frelimo ou viam na Frelimo uma janela que se abria. Então, esta intolerância em relação a outros hábitos por parte de pessoas que vinham do mato e que não eram propriamente urbanos
esta desconfiança em relação aos urbanos acabou por criar alguns ressentimentos entre a população que não os podiam verbalizar, porque era perigoso, mas pronto, mas que depois foram capitalizados por parte desses tais interesses económicos e países e territórios que queriam destabilizar Moçambique e também queriam defender, no fundo, o seu regime, né? Então, eu penso que se tivéssemos adotado uma atitude mais dialogante, aquela atitude de tentar centralizar a economia, aquela atitude de hostilizar o pequeno empresário que emergia, aquela atitude de nacionalização dos prédios de rendimento que afetou também muitos assimilados urbanos que tinham as suas casas que tinham a arrendar nos subúrbios e que foram também afetados por isso. Portanto, isto criou ali alguns ressentimentos e eu acho que a Frelimo não entendeu bem o que é que a independência significava para muitos moçambicanos que estavam já integrados nos mercados. Ou seja, não entendeu que o que as pessoas queriam era poderem triunfar no mercado capitalista, mas sem discriminação racial. E quando o presidente Samora surge com o discurso de hostilização da figura do empresário, visto como explorador do povo, ele próprio, num discurso que penso que faz na Beira, que circula até muito pelas redes sociais, em que ele dizia que vão aparecer capitalistas pretos a querer explorar outros pretos. Quando aparecer alguém que construiu um prédio, é porque explorou outros pretos. Portanto, esta ideia acabou por ferir ou frustrar as expectativas de muitos moçambicanos que tinham entrado no mercado capitalista, assistido por cantineiros colonos ou porque eram trabalhadores de colonos e que tinham até adquirido as empresas, as lojas desses colonos ou os bens desses colonos a preços simbólicos, ou estavam a querer substituir esses colonos e de repente aquelas tentativas de estatização do Estado, das empresas, da economia, as empresas estatais, o grande apoio para as cooperativas e esquecer-se a figura do campesinato, não é? Acho que isso feriu as expectativas dessas pessoas. Muitos desses pequenos camponeses acabaram a seguir à independência por ser alvo das mesmas práticas que existiam no tempo colonial. Portanto, houve recrutamento obrigatório para as empresas estatais. Está documentado no CAIA, por exemplo, em Angónia, muitos trabalhadores eram contratados de forma sazonal para ir trabalhar nas empresas estatais, em prejuízo do tempo que eles podiam dedicar às suas machamas, trabalho que depois não era pago em continuidade com as práticas coloniais. Portanto, era difícil também inverter esta dependência que existia da economia. A economia colonial tinha sido desenhada desta forma, portanto, era uma economia de plantação, sobretudo no centro do país, e dependente da existência de uma mão de obra abundante e barata para satisfazer esses projetos, que depois deixaram de ser projetos individuais de capitalistas portugueses e passaram a ser projetos estatais, mas a lógica de recrutamento e de exploração extrativista tinha que se manter, porque a economia moçambicana estava assente na existência de mão de obra abundante e barata, né? Então, estas contradições internas que se mantiveram, porque era impossível mudá-las de um mês para o outro, porque lá tínhamos esta questão da dependência estrutural da economia, né? A economia moçambicana foi desenhada para um grupo restrito de 5% da população controlar 90-95% do território. E isto não se pode inverter por decreto, assim, de um ano para o outro. Então, há esta armadilha que depois foi facilmente capitalizada pelas forças inimigas da independência de Moçambique ou do projeto marxista da Frelimo. Este quadro que João Feijó traça anula completamente, portanto, a tese segundo a qual a RENAMO, que conduziu a guerra dos 16 anos, é uma criação externa.
Quer dizer, são as duas coisas. Não? A realidade é muito complexa. Naturalmente que houve componentes de agressão externa, houve bombardeamentos da Rodésia em Moçambique, que estão muito bem documentadas, houve apoio da Rodésia na altura ao movimento, ao MNR, na altura nem se chamava Renamo, também está muito documentado o apoio que a África do Sul deu à Renamo, portanto isso aí é indubitável. Agora, o que importa aqui esclarecer é que houve também elementos internos que foram explorados, sem os quais não teria sido possível a Renamo ter conquistado tanto apoio da população e ter ocupado tanto território como ocupou. E importa também ver aqui uma coisa: quando houve as eleições de 1994, a Renamo ganhou em todas as províncias do centro e norte do país, exceto Cabo Delgado. Então, se a Renamo era um partido de agressão externa, como é que conseguiu ter tanta popularidade e teve mais de 30% de votos, né? Afonso de Jacamo penso que teve 40% do eleitorado. E como é que, por exemplo, a província da Zambésia, que foi aquela que mais sofreu com a guerra, como é que é possível que tenha sido a província onde a Renamo teve melhores resultados? Então, aqui é preciso a gente entendermos a complexidade deste conflito. Naturalmente que existem os elementos externos, mas também existem os elementos internos relacionados, lá está, com a frustração das expectativas económicas de muita parte da população, com muita agressividade e prepotência com que os jovens ideologizados da Frelimo e comissários políticos entravam nas aldeias e humilhavam as pessoas, toda aquela agressividade, toda aquela prepotência, a falta de participação, a continuação de um sistema definido a partir do topo até à base, em que as populações não tinham praticamente voz e tinham que seguir as instruções decretadas a partir de Maputo. Portanto, esta impossibilidade de participação fazia com que as pessoas tivessem medo, e numa situação em que aparecem depois movimentos alternativos em que libertam até as pessoas dos centros de reeducação, libertam as pessoas de alguma opressão a que estavam. É natural que depois as pessoas comecem também a simpatizar com esses movimentos, até porque depois acabaram por perceber que durante aquela guerra eram vítimas quer das forças governamentais, quer da Renamo, não é? João Feijó, haverá alguma ligação entre os centros de reeducação, a Operação Produção e a Guerra dos 16 anos? Eu creio que sim. Até porque André Matsangaíça estava num centro de reeducação, foi Sacuso, né? Ali em Sofala. Essa história não está ainda muito bem escrita, mas consta que ele estava preso por um motivo. Já ouvi várias versões. Uma das versões é que ele era acusado de ter um carro e de ser capitalista. Outra era que ele tinha roubado, tinha desviado material da logística militar. A verdade é que ele estava a cumprir castigo em Sacusa, ele consegue fugir dali, e ele e os indivíduos que estavam presos como ele são indivíduos que depois se refugiam na Rodésia e procuram depois apoio, e começa aí o movimento. Agora, é preciso ver que nessa altura eram julgamentos revolucionários, as pessoas não tinham tempo para recorrer a qualquer contacto para se conseguirem proteger logo a seguir a serem presas. Eram rapidamente enviadas para o centro e norte do país, para zonas recônditas, não é? Onde iam aprender, junto à maneira do camponês, a ser reeducado com enxada de cabo curto, onde na verdade aprendiam apenas a viver de uma forma muito precária,
com falta de condições sanitárias, com falta de condições de vida, sem assistência para a produção. Na verdade, eram campos de sofrimento, eram campos de tortura, como está documentado já em alguns trabalhos, e foram centenas ou milhares de pessoas que participaram, que foram vítimas desse sistema, e muitas vezes o crime era não conseguir provar que trabalhava por conta de outrem. A operação produção, literalmente, quem não conseguisse provar que trabalhasse por conta de outrem, podia ser levado para o Niassa, e foi um sistema também que serviu para ajustes de contas. Indivíduos que queriam o trabalho de alguém, queriam o emprego, queriam o barco de alguém, ou queriam um instrumento de alguém, ou a esposa de alguém, denunciavam essa pessoa, para essa pessoa depois ir presa e ficarem com os bens ou com as vantagens que essa pessoa detinha. Então é preciso ver que aqueles anos de justiça revolucionária, aqueles anos de transformação revolucionária, foram anos em que quem estava no poder estava bêbado do poder e fez as maiores, cometeram-se grandes atrocidades em nome de uma utopia, da realização de uma utopia, que quanto mais dificuldades tinha depois de se implementar, mais brutais se tornavam os métodos, e acabaram em fuzilamentos públicos, em Xamboco, não é? Publicamente. Portanto, eram práticas violentas que, na verdade, eram continuação daquilo que existia no tempo colonial, e as pessoas, acho que todas as pessoas que eram honestas consigo próprias, em algum momento percebiam que nós estamos a reproduzir um sistema tão brutal como era o sistema colonial. A geração de 25 de setembro, quando parte para a guerra, um dos grandes objetivos tinha a ver com a prosperidade de Moçambique. Até que ponto este quadro terá influenciado portanto, o alcance deste grande objetivo, portanto, de conduzir Moçambique para um estado de uma certa prosperidade ao longo dos 50 anos? Eu acho que... Com uma paz efetiva, de facto, o país não chegou a ter. De facto, passámos metade do tempo em guerra, né? Paz efetiva não chegámos a ter. O objetivo da Frelimo era a libertação do homem e da terra. Eu acho que houve vantagens da independência para algumas pessoas, mas essas vantagens genericamente não cobrem a maioria dos moçambicanos. E estamos a reproduzir uma sociedade muito próxima daquela sociedade que existia no tempo colonial, em que há um grupo de indivíduos privilegiados que vivem sobretudo nos centros das grandes cidades, e aumentam as desigualdades rural-urbanas, aumentam as desigualdades entre o centro e a periferia das grandes cidades, ainda que nas periferias emerjam condomínios, mas que muitas vezes estão lado a lado com zonas muito precárias. O índice de Gini aumenta em Moçambique, floresce uma educação e uma saúde privada que beneficia a população urbana e as classes médias altas urbanas, em prejuízo da população que não tem acesso a este ensino e saúde privada e que tem que recorrer aos serviços públicos cada vez mais precários. Portanto, isto é uma reprodução das cidadanias desiguais que existiam no tempo colonial. Há uns cartoons que são publicados, que eram publicados no Savana e agora mais recentemente no canal de Moçambique, naqueles suplementos humorísticos, e que, por ocasião da efeméride do 25 de junho, colocavam faziam um banquete onde as populações mais próximas dos centros de decisão, neste caso o governo, e o grande empresariado, que se confunde muitas vezes com o governo, porque apoia o governo, portanto, têm uma refeição opulenta e exibem sinais de consumo de luxo, não é? E em volta está a população a comer os ossos, em que as pessoas comem carne, que é um sinal
nhama, né? Um sinal de opulência, e atiram os ossos para a população, e a população diz: deem-nos um pouco da vossa independência. É um cartoon que ilustra um pouco este sentimento que está largamente generalizado, um sentimento de que o país é rico em recursos naturais, mas que esses recursos não beneficiam a maioria da população. Um sentimento de que o Estado tem dinheiro, mas que só beneficia os que estão mais próximos do Estado. Um sentimento de que o Estado foi literalmente ocupado por indivíduos que se aproveitam do Estado para melhorar a sua vida. Se este sentimento corresponde à realidade ou não, a questão até pode ser mais complexa, porque os recursos também não são assim tantos quanto isso. Mas que há este sentimento da população, isto é indubitável. Basta a gente andarmos um pouco pelas ruas e falarmos com as pessoas mais humildes. É este o sentimento dominante, é o sentimento de que eles comem sozinhos, não é? É o discurso da... Então, estas datas históricas tornaram-se datas políticas. Há uma data em que o partido que está no poder capitaliza este feito de libertação de Moçambique, mas é uma data em que depois os partidos da oposição utilizam como arma de arremesso contra o governo, acusando o governo de ter, durante 50 anos, não contribuído para o bem-estar da população, mas unicamente para aqueles que estão no poder. 50 anos depois da independência nacional, como é que Moçambique se apresenta do ponto de vista de justiça social, do ponto de vista de ser uma sociedade de maior inclusão? Em termos de justiça, a melhor definição de justiça para Moçambique é uma justiça forte para os fracos e fraca para os fortes. Justiça social. Em termos de justiça social, no sentido de exercício dos nossos direitos de cidadania, lá está, estamos a reproduzir as diferentes cidadanias que existiam no tempo colonial, de uma cidadania plena ou próxima da plenitude, mais próxima da plenitude por parte das populações que estão mais próximas do capital, mais próximas dos centros de decisão, com acesso a emprego formal ou com possibilidade de realização de negócios, ainda que informais ou ilícitos, mas que têm possibilidade de colocar os seus filhos no ensino privado, nas escolas internacionais ou até no estrangeiro, têm possibilidade de ir às clínicas privadas que florescem na capital do país e nas grandes cidades, ou de ir à África do Sul ou até à Europa. Ou para a Índia. Ou para a Índia, exatamente, para estes novos mercados. E depois temos a grande maioria da população que tem que literalmente recorrer ao ensino público, e são sociedades que cada vez dialogam menos entre si. São populações que se cruzam no dia a dia através do contacto entre as classes médias, vamos chamar assim, e os seus empregados, as empregadas domésticas e os guardas, mas que pouco dialogam. Portanto, não é uma sociedade redistributiva, e é uma sociedade onde há diferentes cidadanias. Por exemplo, a questão destes serviços sociais, como a saúde e a educação, que são direitos constitucionais, até já se pode. Houve uma generalização de facto do ensino, e grande parte das crianças deste país, a maior parte das crianças deste país, hoje pode aceder à escola, coisa que não podia no tempo colonial. Só que a qualidade da educação hoje é tão precária que levanta questões profundas, não é? Hoje qualquer jovem consegue terminar a 7ª classe ou a 9ª classe, ou está muito mais vulgarizado aqueles que conseguem aceder à 9ª classe. Só que as competências que eles adquirem com a 9ª classe são bastante precárias. As pessoas têm muita dificuldade de comunicação em português, de ler em português, há competências aritméticas, linguísticas que não têm nem com a 12ª classe. E hoje o ensino da 12ª classe, quer dizer, nem é sequer comparável àquela 3ª classe rudimentar que havia no tempo colonial. Infelizmente, é esta a nossa
realidade. Mas estas populações têm expectativas hoje, porque completaram a 12ª classe e se calhar são a primeira pessoa na família a terminar o ensino, este ensino, portanto, médio ou secundário, né? E têm expectativas legítimas de conseguir um emprego, de melhorar a sua vida, mas estão no setor informal a desenrascarem-se, a vender MPEs, ou a fazer taximota, ou a vender uns produtos de calamidades nos mercados, ou que compram no estrangeiro e vendem aqui, de uma forma bastante precária. E estão aqui a marinar lentamente um descontentamento, este burburinho que se sente nos mercados entre esta juventude que desenrasca informalmente e que sobrevive no limiar da pobreza ou abaixo da pobreza, mas com mais expectativas sociais, porque já sabem ler, já conseguiram até ter um smartphone, conseguem ter acesso aos mega e ouvir e ver estes memes e ver estes discursos políticos, até de alguns candidatos que sabem dirigir os seus discursos para esta juventude que vive do desenrasca, né? Este lumpen que existe aqui nestas zonas urbanas, periurbanas. Portanto, isto aqui são bombas, são bombinhas que estão aqui a germinar e vão explodindo e vão crescendo. Portanto, esta injustiça social vai ter um custo ao nível, já está a ter um custo ao nível da insegurança urbana, né? A quantidade de guardas que existem aqui em Maputo, a quantidade de agentes de segurança privada que existem em Maputo, a quantidade agora de agentes da Polícia da República de Moçambique que existem aqui em Maputo, demonstra que há um sentimento de insegurança. Todas as grandes cidades têm problemas de insegurança. Este é um problema atual. A insegurança resulta do desemprego, resulta da precariedade, das condições de vida e das desigualdades sociais. Mas o que está aqui em causa já nem é a instabilidade social que já existe, mas a instabilidade política e o risco de uma primavera árabe que não só em Moçambique, mas em todos os países, ou quase todos os países da África subsaariana, que têm as mesmas características de Moçambique, uma população muito jovem que não tem acesso a condições de reprodução social, e em virtude, lá está, da inexistência destes direitos de cidadania, desta injustiça social, não é? E depois a falta de espaços de participação. Esta juventude é a maioria da população, mas não se sente representada nos centros de decisão, não tem espaços para poder participar, há poucos movimentos associativos. A OJM não representa a juventude moçambicana, representa a juventude da Frelimo. Portanto, não tendo canais onde possam pressionar o governo por políticas públicas que os protejam, eles depois têm como escape estas ironias, estes memes, estes protestos, mas que não têm um efeito imediato. Quer dizer, desgasta o governo, coloca o governo de prevenção, obriga o governo a investir na segurança, mas não se traduz em políticas públicas imediatas e numa melhoria das suas condições de vida, até porque esta pirâmide demográfica é uma pirâmide ingrata para qualquer política pública, né? Esta taxa de fecundidade de 5, 6 filhos por mulher é explosiva, não há economia que consiga absorver esta população toda que cresce, sobretudo quando o investimento é cada vez mais na indústria extrativa, que não é geradora de empregos e não tem relação com o tecido económico social, ou tem pouca relação. João Feijó, o Partido Frelimo foi o partido dirigente nestes 50 anos da independência nacional, e tivemos 4 líderes, a começar por Samora Machel, depois seguiram-se Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe Nyusi. Sim. Esta continuidade do Partido Frelimo na liderança do país sentiu-se, portanto, a nível daquilo que foi a própria governação propriamente dita por estes 4 líderes? Ou terá sentido, a dada altura, alguma descontinuidade? Houve descontinuidade, sim. Houve descontinuidade. Uma coisa foi a governação do presidente Samora, que tinha características muito vincadas, muito militarizadas, muito espartanas, com um projeto de socialização
do campo e da economia, de alargamento dos direitos fundamentais, com uma política muito de combate à corrupção e ao enriquecimento, a partir do final, basicamente a partir do momento em que ele vai a Washington e negocia com a FMI, começam a haver mudanças que depois se aceleram e tornam-se mais visíveis com o governo Chissano, que tem uma atitude bastante diferente, muito mais conciliadora, muito mais liberal, entre aspas, não é? Porque não havia propriamente, não havia bem um liberalismo, houve uma possibilidade de as populações mais próximas dos centros de decisão adquirirem a preços simbólicos os bens do Estado, que depois colocaram no mercado, a preços de mercado ou até especulativos. Mas, portanto, a governação de Chissano permite a emergência de uma classe mais abastada, não é? Urbana, que era a classe-Estado, não é? Eram os funcionários do Estado, literalmente, que acederam a esses bens do Estado. Ele tem uma atitude também muito mais dialogante. Primeiro consegue convencer dentro da Frelimo a necessidade de rever a Constituição, a necessidade de aceitar negociações com a Renamo, e depois negocia com Dhlakama em Roma, com a pressão e o lobby depois também de várias multinacionais, de vários países que queriam fazer negócios em Moçambique e para quem a guerra não estava a permitir. Da própria Igreja Católica teve um papel importante na conciliação. Então, a governação de Chissano é uma governação mais diplomata, mais conciliadora, onde houve ali um momento de esperança. A seguir ao Acordo Geral de Paz, eu penso que houve ali uma ideia de que era possível reconstituir um Moçambique onde todos pudessem ter liberdade política, liberdade de expressão. A Constituição de 1990 né, é uma Constituição muito progressista, em que está lá prevista a liberdade de imprensa, de circulação, todos estes direitos estão ali democráticos, estão ali previstos. Depois, com Guebuza, há uma tendência de recuperação. Portanto, as eleições de 99 são eleições em que a Frelimo sentiu que estava muito fragilizada. Até hoje, a Renamo acha que ganhou as eleições de 99. Até hoje, vários analistas consideram que a Renamo ganhou as eleições de 1999, ou que Dhlakama, pelo menos, ficou à frente de Chissano nessas eleições. Então, o partido, nessa altura, tremeu. E Chissano ficou muito fragilizado dentro do partido, passou a ser visto como o bode expiatório, o indivíduo que entrou de uma forma muito liberal, em que permitiu uma certa bandalheira e um espírito deixa-andar, e Guebuza entra como candidato que iria reorganizar o Estado com uma mão dura. Na verdade, o que ele reorganiza mais são as células da Frelimo, assiste a uma aceleração, a um retomar da partidarização do Estado. Através dos 7 milhões ele consegue criar uma rede clientelista rural que lhe permite depois vencer de forma muito folgada em 2004 e em 2009, né? Não obstante todas as suspeitas de fraude que existiram, eu acho que nessas duas eleições a Frelimo, a máquina partidária da Frelimo, esteve muito mais organizada. E Guebuza depois traz uma série de ideias. É ele que inicia as grandes negociações com a indústria extrativa, é com ele que começa a Vale a operar em Moatize. É nessa altura que surgem muitas multinacionais a explorar o carvão, as areias pesadas e depois o gás, o grafite, as pedras preciosas e por aí fora. E é neste período também que depois são contraídas aquelas dívidas ocultas. Há um grande endividamento do Estado, houve muitas obras públicas que foram feitas, mas é no período de Guebuza que a grande corrupção se consolida, né? E depois Nyusi vem num período em que o país estava muito endividado, houve o corte de apoio económico dos doadores a Moçambique,
ele teve que negociar o dossiê das dívidas ocultas, onde o nome dele aparece, então ele teve que gerir aquilo com pinças. E teve um mandato, teve mais desafios que o anterior, porque não tinha dinheiro, e teve depois o problema do IDAI, do Kenneth, teve o problema da estiagem que tinha havido antes do IDAI, e depois a guerra em Cabo Delgado, para além do conflito com a Renam, que entretanto tinha recrudescido. Portanto, ele teve um período ingrato, mas também os desafios eram muito grandes e ele também não conseguiu gerir da forma ideal, né? É isto que justifica, portanto, que, de acordo com pesquisas feitas e publicadas, aliás, apreciadas pelo próprio governo, é isto que justifica que estes 10 anos da presidência do chefe do Estado Nussi, portanto, fica marcado, entre outros fatores, pelo acentuar, pelo recrudescimento dos níveis da pobreza. Há um documento que circulou, público, apreciado pelo Conselho de Ministros. O que eu acho é que havia uma fragilidade estrutural no país que é agravada por choques externos, né? Choques climáticos, choques de interrupção do apoio. Primeiro, o choque da interrupção do apoio ao Orçamento de Estado por parte deste G19, 20, ok? Claro que há motivos internos, resultante de dívidas não declaradas, mas portanto, Moçambique estava muito dependente do apoio externo. Portanto, este corte traduziu-se num desinvestimento público, praticamente na interrupção do investimento público, com um impacto terrível sobre a geração de emprego, sobre o crescimento do PIB, que traduziu-se logo na desvalorização do metical e na diminuição do poder de compra das populações urbanas que vivem sobretudo de bens importados. Praticamente as pessoas deixaram de construir, antes das dívidas ocultas, nós conversávamos com as pessoas que tinham sempre os seus projetos, mesmo as pessoas mais humildes estavam a construir as suas casas. A seguir, as pessoas literalmente pararam com todos os projetos que tinham de construção e de melhoria das suas vidas e literalmente sobreviviam. Houve estes choques externos, tanto das dívidas ocultas, o IDAI, aquela estiagem que houve antes do IDAI, depois o IDAI, depois o Covid-19, depois os dois conflitos militares, primeiro com a Renam, depois com a junta militar da Renam e, entretanto, depois com os Al-Shabaabs em Cabo Delgado. E estes choques externos apenas vieram agravar aquelas fragilidades estruturais que já existiam, portanto, de instituições fracas, falta de capacidade orçamental, técnica e humana, políticas públicas que não contribuíam para o desenvolvimento, no fundo, da agricultura e para tirar da pobreza a maioria dos camponeses deste país, aumentar a produção alimentar e contribuir para a segurança alimentar através de tecnologia e através de apoios e de políticas macroeconómicas que facilitem subsidiar estes insumos, extensão rural, proteger a produção dos camponeses, garantir preços, investir na cadeia de valor. Portanto, a ausência destas políticas que beneficiassem esta maioria da população reproduz, no fundo, a pobreza, como os últimos inquéritos ao orçamento das famílias vêm demonstrando. Então, houve uma conjuntura externa que só veio agravar aquilo que já eram os problemas estruturais do país. Quais são as grandes ameaças que identifica a independência de Moçambique 50 anos depois? Neste momento, o país enfrenta uma situação muito complicada, de facto, não é? A começar pelo facto de as instituições hoje serem tão frágeis. Eu creio que nós temos aqui um grande sentimento de descrença no nosso país, não é? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão, sobretudo, preocupadas em desenrascarem-se a si próprias e não no bem-estar comum. Quem vai trabalhar no Estado, hoje em dia, a maioria dos empregos estão corrompidos. É preciso as pessoas pagarem para terem acesso aos empregos. Pelo menos é o que dizem as pessoas. Querem trabalhar na educação, têm que pagar 100 mil ou 150 mil, sobretudo no centro e norte do país. Querem entrar em Matalã, também têm que pagar para ser polícias. Querem entrar... É este o discurso que
que predomina. Quem for para o poder, se quiser acabar com a corrupção, tem que acabar com esta mentalidade toda que existe. O que aconteceu foi que quem entrou no Estado foram indivíduos que pagaram para ter emprego, portanto, foram indivíduos que foram corruptos. Isto faz, ou grande parte deles foram, não é? Isto faz com que esses indivíduos agora queiram pagar o investimento que fizeram para ter aquela função. No campo da saúde, da educação, a corrupção está generalizada. Portanto, isto impossibilita que as instituições se tornem eficazes. E não é só ao nível da saúde e da educação, é também ao nível das Forças Armadas e das Forças de Defesa e Segurança. E Moçambique hoje tem muita dificuldade em garantir a defesa das populações e a defesa do próprio território e tem que contratar até um exército estrangeiro para defender o seu próprio território. Eu acho que neste momento, é o grande desafio do país, é conseguir administrar, de facto, até o território, estar presente ao nível do posto administrativo, porque o Estado moçambicano parece que termina na sede do posto administrativo. Ao nível da sede do distrito, né? O Estado moçambicano termina ao nível da sede do distrito. Ao nível do posto administrativo, temos um indivíduo que está numa casa extremamente precária, sem condições de deslocação, sem capacidade de exercer a sua função do Estado. O representante do Estado ao nível do povoado é o professor, meramente. E é um professor que, neste momento, vive abaixo da pobreza, em situações bastante precárias, em instalações educativas que é a população que tem muitas vezes que construir, ou é um doador que tem que construir, ou então é debaixo de uma árvore ou em salas bastante rudimentares, e ele próprio também vive em condições que não são dignas, não é? Então, portanto, nós estamos novamente a enfrentar aquele desafio que tínhamos na década de 40, 50, que era conseguir administrar de facto o território. Moçambique sempre foi um Estado frágil. No tempo colonial já era um Estado muito frágil, que não conseguia administrar grande parte do território, e hoje em dia acho que neste momento é o principal desafio. O que nós estamos a assistir, no mundo, um pouco por todo o meio rural, é um conjunto de ONGs e de organizações humanitárias que se estão a substituir ao Estado na providência de saúde, educação e serviços de apoio a atividades económicas às populações de uma forma descoordenada, e estas funções do Estado são substituídas por iniciativas de organizações até muitas vezes estrangeiras, com voluntários moçambicanos, sem uma coordenação efetiva do Estado, que nem capacidade tem, muitas vezes nem conhecimento tem da atuação destes atores, porque nem tem sequer condições para fiscalizar a ação destas organizações, que comparativamente têm muitos mais recursos. Na sua lista de ameaças não entram o terrorismo, a pilhagem dos recursos naturais e o tráfico internacional de drogas e pessoas? Claro que sim, né? Num contexto de ausência de Estado, num contexto onde grande parte da população não beneficia da presença do Estado em termos de educação, de saúde e apoio a atividades económicas ou da justiça, e quando o Estado chega é para incomodar o cidadão, exigindo documentos que ele tem dificuldade de obter lá no campo, exigindo refresco, exigindo subornos, exigindo taxas. Portanto, isto cria um sentimento que o Estado não só não me ajuda, mas quando aparece é para me prejudicar. Cria um sentimento de Estado contra a população, que depois é capitalizado por qualquer grupo populista, demagógico, messiânico, a que vulgarmente se passou a chamar de terrorismo. É um conceito que não explica o que se passa, não é? Porque se esse grupo é terrorista, provoca terror, são indivíduos que são heróis para outros indivíduos, até porque ali todos provocam terror, não é? Hoje em dia, quando alguém grita má índole, as pessoas começam a fugir, não é? Portanto, significa que as pessoas também têm medo das forças de segurança de Moçambique. Isto é uma realidade.
há muitos setores da população que têm medo das forças de segurança e de Moçambique. Agora, esses outros fatores que referiu também são desafios, não é? Este extrativismo, esta penetração da indústria extrativa que extrai as riquezas do país, que Moçambique muitas vezes nem consegue controlar o que é que realmente é exportado, a que qualidade, os impactos ambientais que eles têm, como estamos a ver agora em Tete, prejudicando as populações, o caráter pouco redistributivo destas receitas que vêm para o cofre central, mas que depois a quantidade que beneficia as populações é irrisória, de acordo com a lei era 2,75%, agora aumentou para 10%, mas na prática o que vemos é que não se percebe, ou os próprios administradores vêm dizer que não receberam esse valor. O valor é retido a nível central por causa da questão do Covid, por causa da questão das dívidas ocultas e das dificuldades que o Estado Central tinha até para pagar salários, não é? Portanto, houve dificuldade, ainda por cima por causa do esforço de guerra. Portanto, todos estes são grandes desafios que o país enfrenta. É preciso renegociar estes megaprojetos, é preciso taxar estes megaprojetos. Agora, quando não conseguimos sequer garantir a segurança desses megaprojetos, torna-se difícil ter capacidade argumentativa para renegociar esses benefícios fiscais, até porque nem sei se temos pessoas em Moçambique especializadas nessa capacidade. Teremos sempre que recorrer a consultores estrangeiros, mas é preciso também que haja vontade política para fazer essa renegociação, não é? Mas são desafios que temos. Qual é a sua visão sobre o grande projeto que marcou a luta armada de libertação nacional até, portanto, este período também, depois que foi proclamada a independência nacional? Portanto, estou a falar da unidade nacional, que foi uma grande arma para todo o percurso histórico de Moçambique. Eu acho que a unidade nacional resulta não tanto de apelos políticos feitos por líderes governamentais em comícios políticos ou em palestras, mas resulta de condições concretas, resulta de vantagens concretas. E essas vantagens concretas são a integração das pessoas nos mercados. O que é que significa? Significa quando as pessoas têm acesso a empregos ou conseguem constituir atividades económicas que lhes permitem melhorar as suas vidas. Que significa quando as pessoas têm acesso a um sistema educativo, significa quando as pessoas têm acesso aos seus direitos fundamentais de saúde e de educação, e pela via da integração nos empregos e nas atividades económicas, promover-se a mobilidade, por via da instrução, as pessoas aprenderem a língua oficial do país, que é o português, e poderem comunicar entre si, e por via da integração nos mercados, terem também as infraestruturas de transporte que garantam a mobilidade das pessoas. Mas o que nós temos aqui é o contrário. A esmagadora maioria da população não tem emprego formal, a esmagadora maioria da população não tem qualquer apoio do Estado para constituir as suas atividades económicas. Os benefícios que as populações têm do Estado é uma saúde muito rudimentar, que está privatizada, sobretudo nos meios urbanos. Significa que eu, para ter acesso a uma transfusão de sangue, tenho que pagar 3, 4 mil meticais, porque a resposta é: não temos sangue. A resposta que devia ser dada é: tragam um familiar para doar sangue, mas não é essa a resposta. Portanto, quando as pessoas não sentem estes benefícios de ser moçambicano, sobretudo quando as pessoas estão mais integradas, muitas vezes na economia dos países vizinhos, do que em Moçambique, sobretudo no centro do país, nas zonas próximas do Malawi, ou no norte, nas zonas próximas da Tanzânia. As pessoas, quando recorrem à saúde, vão ao outro lado da fronteira. As pessoas, muitas vezes, quando querem vender a sua produção, vão ao outro lado da fronteira, porque é muito mais fácil chegar à Tanzânia do que chegar a Maputo. E quando veem que a população de Maputo, muito centralizada,
concentra em si o grande investimento público, grande parte do orçamento de Estado fica a nível central, as oportunidades educativas continuam ainda, sobretudo em Moçambique, em Maputo, que é chamado de nação, não é? Portanto, a unidade nacional vai acontecer não tanto quando se fazem estes discursos patrióticos e estes apelos à unidade, mas vai acontecer quando as populações beneficiarem disso de ser moçambicano, porque caso contrário as pessoas vão se identificar mais com a sua região ou com o país vizinho e com aquelas comunidades ou com aquelas civilizações que são ancestrais e anteriores ao projeto de Moçambique. Muito obrigado, João Feijó, pesquisador, pelas suas análises sobre os 50 anos da proclamação da independência nacional. Refletimos neste tempo sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Obrigado pela preferência e fique bem.